Estimados irmãos, estamos praticamente caminhando já da metade para o fim do tempo da Páscoa. Celebraremos logo mais os 40 dias da Páscoa, a festa da Ascensão do Senhor ao céu, e depois então a conclusão dos 50 dias da Páscoa com a festa de Pentecostes. E Jesus como que vai preparando o coração dos discípulos e também o nosso, a fim de que possamos ter sempre a certeza que vem da fé, que mesmo o Senhor voltando para junto do Pai, Ele continuará junto de nós, intercedendo por nós, guiando-nos, orientando-nos. E por isso o Evangelho de hoje se inicia com essas palavras dirigidas ao coração inquieto dos discípulos e também ao nosso. Não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Jesus conhece as angústias dos discípulos. Certamente Jesus também conhece as nossas angústias. E em meio às angústias que muitas vezes nos dominam, as angústias diante das incertezas que temos nesta vida, Jesus não oferece de certa forma explicações elevadas, complicadas, mas Jesus oferece a si mesmo por nós. Por isso Jesus não apenas nos traz um ensinamento, mas Jesus nos apresenta uma atitude de relação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver preparados esse lugar, eu voltarei. Eu vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há tanto tempo estais comigo e ainda não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Portanto, Jesus apresenta Ele mesmo como caminho, verdade, vida, relação. Cristo, portanto, não é uma grande ideia a ser aderida, mas Cristo é uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Esta é podemos dizer, a certeza maior que a liturgia de hoje nos apresenta. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa que oferece a si mesmo como caminho, verdade e vida por todos nós. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho. Num mundo cheio de opções, dúvidas, vozes, é fácil se perder. Jesus Cristo não diz, eu mostro a vocês um caminho, eu vou lhes mostrar um caminho. Não, Jesus diz, eu sou o caminho. Isso significa que a nossa vida cristã não se reduz a regras, mas a nossa vida cristã é justamente um segmento. Portanto, a nossa vida cristã não se reduz a regras e normas, mas amar Jesus, amar a Ele como Ele nos amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu. É isto que Jesus nos ensina. Jesus não ensina uma norma para chegar ao Pai, mas Jesus diz que para chegar ao Pai é preciso passar por Ele mesmo, viver como Ele, fazer uma opção de vida pela vida de Cristo. Essa é a vida cristã, Ele é o caminho. Jesus também é a verdade. Hoje nós vivemos tempos difíceis, tempos de muitas verdades relativas, mas Cristo é a única verdade que não engana, que não muda conforme as circunstâncias. Quem se apoia nele, encontra nele a verdade, a firmeza, mesmo em meio a todas as tempestades. Caminho, verdade e vida.
Ele não apenas nos promete a vida eterna, mas já nos comunica essa vida nova aqui, agora, nesta vida. Portanto, Jesus não é só a certeza da vida eterna, da vida futura, como já é, unidos nele, ele já é a certeza de vivermos uma nova vida aqui, uma vida nova, uma vida renovada, uma vida marcada pela graça, pela esperança, pela caridade. A primeira leitura de hoje nos mostra o surgimento da igreja, o nascimento da igreja. Quando a igreja começa a nascer, a igreja começa também a enfrentar dificuldades concretas próprias do seu tempo. A necessidade, por exemplo, como nós vimos na primeira leitura, de organizar os serviços. As viúvas que necessitavam de assistência, os órfãos. E é assim então que os apóstolos se reúnem e elegem os diáconos, ordenam os primeiros diáconos da igreja, entre eles Estevão. Isso nos ensina algo muito importante, meus irmãos, algo muito importante que a primeira leitura de hoje nos ensina. A fé verdadeira se traduz em serviço concreto. A fé verdadeira se traduz em serviço concreto. Não basta rezar, é preciso ter atitude. Não basta só rezar, é preciso também cuidar dos irmãos. A igreja não é só para rezar, mas a igreja, a partir da oração, a partir do que ela reza, ela precisa dar sentido à oração, ela precisa colocar em prática a oração. A igreja que rezava é a igreja também que percebe as necessidades que foram surgindo em meio à comunidade, viúvas, órfãos, pobres, necessitados e tantas outras necessidades que iam surgindo. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado com esse discurso ou com esta afirmação que a igreja é para rezar, que a igreja não tem nada a ver com o social, que a igreja não tem nada a ver com a política, que a igreja não tem nada a ver com o mundo, com a sociedade. Não, não é bem isso. Senão nós viramos alienantes. A igreja, ela está no mundo para santificar, mas ela está no mundo também para ser caminho que leva ao Pai, caminho de vida eterna, mas de vida também nova, já agora, de vida em abundância já agora. Do que adiantava ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas as viúvas e os órfãos naquele tempo perecerem? Do que adiantava falar de vida, mas permitir que as viúvas e os órfãos morressem de fome, por exemplo, sem assistência? Que discurso é esse? Portanto, não basta só rezar, mas é necessário também estar a serviço. É o que Jesus fez. Portanto, a igreja deve sim estar atenta às necessidades dos irmãos, pois assim ela nasceu desde o seu princípio. Ela nasceu na oração, pela graça, mas também nasceu sensível às necessidades dos irmãos, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Ninguém passava necessidade entre eles, mas tudo era colocado em comum. Portanto, eles não eram indiferentes às necessidades dos irmãos. Se chegasse alguém precisando de algo, eles lhe diziam: reza, reza que passa. Tenho fome, reza que passa. Tenho sede, reza que passa. Não tenho onde morar, reza que aparece. É isso? Portanto, nós não podemos ser indiferentes aos irmãos. Nós temos sim que ser uma voz que também faz refletir.
A igreja deve ser também uma voz, sobretudo uma voz que defenda os mais vulneráveis, os mais fracos, os mais pobres. Portanto, a fé verdadeira se traduz em serviço concreto. Jesus é caminho, é verdade e vida, vida eterna e vida nova, que se renova a cada dia quando nós nos convertemos verdadeiramente. Na segunda leitura, Pedro nos lembra que somos pedras vivas na construção de um edifício espiritual. A igreja não é somente feita de paredes, mas de pessoas que vivem unidas em Cristo. Por isso que as paredes da igreja, elas têm um sentido. Se não há a igreja viva, não há motivo de haver igrejas, igrejas enquanto edifícios, prédios, não é? Às vezes as pessoas falam tanto dos prédios da igreja, né? Olha, tal igreja não abre mais, tal igreja foi derrubada. Pois é, mas de que sentido ter igrejas, templos, se não há igreja viva? Só tem sentido, por exemplo, todo o trabalho que nós estamos fazendo para restaurar esta matriz. Por quê? Porque esta matriz é a matriz de uma paróquia, de uma comunidade, de uma igreja viva. Pode dizer que é patrimônio cultural, histórico, símbolo de Caçapava, isso é o de menos. Essa igreja é a igreja sagrada. Essa igreja tem sentido de estar sendo restaurada, porque aqui se reúne a igreja viva, porque aqui estão reunidos a comunidade de fé, que professa a sua fé, que celebra aqui a liturgia, o culto a Deus, que eleva aqui nesta igreja um culto que agrade o Senhor verdadeiramente. Por isso a beleza dessa igreja nos leva a rezar, nos leva a unir a Deus, isso sim, mas não só por causa das paredes da igreja, né? São Pedro, na segunda leitura de hoje, diz que nós somos as pedras vivas do grande edifício espiritual que é a igreja. Portanto, meus irmãos, aplicando esta liturgia de hoje na nossa vida, quando o nosso coração estiver inquieto, voltemo-nos para Cristo. Ele é o caminho seguro. Quando surgir a dúvida, permaneçamos em Cristo. Ele é a verdade que nos sustenta. Quando faltar a esperança, confiemos em Cristo. Ele é a vida que se renova. E mais, como comunidade, somos chamados a unir oração e serviço. Oração e serviço. Uma igreja que reza, mas não serve, perde a sua credibilidade. Uma igreja que reza, mas não serve, perde a sua credibilidade. E uma igreja que serve, mas que não reza, perde a sua fonte. Portanto, uma igreja que reza, mas não se coloca a serviço, perde a sua credibilidade. Mas uma igreja que só se coloca a serviço, mas não reza, perde a sua fonte. Que nós sejamos então a igreja de Cristo, uma igreja que reza e que serve, uma igreja que se coloca a serviço, mas que volta sempre à fonte, na oração, para também encontrar na oração o sentido de tudo aquilo que fazemos. Assim seja. Amém.